A experiência constantemente molda o cérebro. Oliver Sacks. E junto a ela, eu trago aqui também para vocês. O conhecimento provém exclusivamente da experiência sensorial e da observação, rejeitando ideias inatas. A mente é vista como uma tábula rasa, como se fosse uma folha em branco, tal qual essa daqui, ó. Como se a gente fosse uma folha em branco, preenchida pela vivência. E a experiência é a fonte de validação e limite de todo o entendimento humano sobre o mundo. E tudo isso foi pesquisado e descoberto por um simples e bonitinho café. Valentina, que caralhos? Como assim? Não entendi nada. Ou seja, assim, eu tô meio perdida e perdido. Tudo bem, tudo certo. Eu sou a Valentina. Um prazer. Aqui é Dopamina para Divas. Bem-vindo ao meu canal. E o tio Freud tá aqui junto pra conversar, pra bater um papo, porque tudo isso foi descoberto e pesquisado e estudado por conta de um café. Mas deixa eu te explicar primeiro. Presta atenção, porque esse tema pode parecer irrelevante para muitos, mas é mais profundo do que parece, tá? Porque eu fiquei pensando e você remoe bastante isso, tá? Vou contar uma breve história para vocês do como surgiu todo esse estudo e esse vídeo em si também. Nos últimos anos eu me conformei com o café instantâneo. Eu não gostava do sabor do café solúvel passado. Café passado, não gostava do sabor do café passado. Logo, eu preferia o café instantâneo, o puro. Não tô falando dessas coisas de colocar cappuccino, não. Tô falando do instantâneo mesmo, do café, mas feito para ser instantâneo. Eu fiquei uns bons anos tomando esse café. Recentemente eu assisti um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito e há anos eu acompanho também os vídeos dele, que é o Dylan Johnny. Num dos vídeos dele aparecia uma cafeteira italiana. E minha memória sensorial... Sabe quando você assiste algo e você sente cheiro ou escuta o barulho disso? É o cérebro ativando memória sensorial. E aquela toma foi 5 segundos. Aquela toma daquela cafeteira italiana levantando e surgindo aquele café. Eu cheirei o café, salivei o café e falei, pronto, agora fui influenciada. Influenciada total. E agora eu preciso de uma cafeteira italiana. Beleza, show de bola. Pesquisei sobre, procurei na internet, não tava entendendo nada. Ai, o que tem que fazer? Qual que é a melhor marca? Ai, tipo de material, beleza. Eu pesquisei de tudo durante semanas. No final, eu comprei. Depois de muita pesquisa, muito estudo, perguntei para pessoas que conheciam, que usavam também. Logo, eu cheguei na conclusão que era uma cafeteira italiana, comprei a cafeteira italiana e alguns dias eu já estou utilizando. Mas, olha a diferença, ó. Durante anos, meu café ficava pronto em 2 minutos, tá? Era só esquentar o leite ou a água, colocar o pó e adoçar do jeito que eu gosto de adoçar e pronto, acabou. Em 2 minutos já tinha um café pronto. Mas, com a cafeteira italiana, eu demoro 8 minutos. Um processo demoradinho de 8 minutos. Só muda 6 minutos de diferença. Mas esses 6 minutos, eu percebi uma coisa muito estranha. Eu comecei a gostar mais ainda de tomar meu café. E mais ainda de saborear ele, de demorar mais em tomar ele. Inclusive, tô tomando um agora, né? Daí surgiu aquela perguntinha, nossa, mas por que eu tô gostando mais? Tô buscando todas as manhãs fazer o mesmo ritual, assim. Mesmo que demore 10 minutos em fazer o café e fazer o meu café da manhã. Por quê? Por que eu tô desfrutando mais da experiência? Grava essa palavra, experiência, tá? Grava essa palavra, por favor. Quando eu fui explicar como funcionava a cafeteira italiana pra minha mãe,
Ela também devocionada, assim, devota a usar o café instantâneo, tá? Logo, ela olhou pra minha cara e falou, é muito frufru, muita coisa pra fazer. Eu quero uma coisa prática, eu quero praticidade, eu quero coisa rápida. Na hora, eu respondi assim, bom, é que você tá bem acostumada com dopamina rápida, né? Instantânea, que nem o café. Eu fiquei pensando nos dias seguintes, puxa, mas desde quando demorar em algo se tornou ruim? Cara, são 6 minutos que muda de fazer um café instantâneo para um café delicioso, aliás, numa cafeteria italiana. Qual a diferença? Esses 6 minutos não vão mudar nada se você se planejar. Claro, se você acordar 8 horas da manhã tendo que sair 8h30, também não dá, né, querido? Mas assim, fiquei pensando muito nisso. E eu escutei podcasts, assisti aula, assisti vídeo, li artigo científico, de vlog, eu li de tudo. E cheguei na conclusão de que isso se chama o paradoxo da conveniência. O paradoxo da conveniência seria: nós vivemos em um mundo conveniente, temos tecnologias que facilitam o nosso dia a dia, em qualquer tipo de âmbito, desde encontros românticos para encontros sociais, comunicações, mercado, o uso de produtos também. É um paradoxo meio complexo. Por quê? Porque nós gostamos muito da conveniência, porque ela facilita muito o nosso dia a dia. Puxa, eu não vou ir, por exemplo, sei lá, para outra cidade comprar um livro, só para comprar um livro, por conta que na minha cidade não tem. No que tem o Amazon, Mercado Livre e etc. Eu, Valentina, vou deixar bem claro desde o início do vídeo, desse episódio, vou deixar claro. Eu não estou falando em contra a conveniência, porque eu uso no meu dia a dia e muito, tá? Porém, entretanto, o paradoxo vem aqui. A conveniência economizou muito o nosso tempo, certo? Tal qual o meu exemplo aqui da história do café. Em 2 minutos eu tinha um café pronto. Porém, e entretanto, a experiência e a diferença de 5 minutos me trouxe de tomar um café feito em uma cafeteria italiana, investir tempo, energia, tanto física, tanto cognitiva, tá? Porque o cérebro, para fazer uma ação, uma simples ação de levantar um copo, uma caneca, ele já está utilizando muita energia. O cérebro é o órgão que mais energia utiliza, tá? Tudo isso me resultou em uma experiência mais prazerosa. Algo que me trouxe muito mais prazer do que um café de 2 minutos. Então, o paradoxo vem aqui. A conveniência nos ajuda muitíssimo. Economizar tempo, economizar coisas para fazer, afazeres, produtividade. Porém, está tirando a única coisa que a nossa vida humana aprecia mais, e principalmente o cérebro, que é a experiência. A experiência para o ser humano é vital. O cérebro aprende mais com experiências. O cérebro adora experiências, mesmo ruins, mesmo boas, porque ele aprende com elas. E agora a conveniência está tirando muito essa capacidade de ter uma experiência em algo. Por isso que eu trouxe aqui esse vídeo, esse assunto, porque é um paradoxo mesmo, é um paradoxo. Porque nós amamos a conveniência, porém, entretanto, a gente está usando ela demais. E ela está nos deixando preguiçosos, está nos deixando com uma preguiça. Tanto que o ser humano hoje em dia está sendo visto como preguiçoso pela ciência, porque, gente, nosso QI está diminuindo a cada geração que está passando. Pela preguiça de ler, pela preguiça de buscar, pela preguiça de trabalhar, pela preguiça de tal coisa. Então, assim, nós estamos virando uns seres modernos preguiçosos. Infelizmente, o mundo está preguiçoso. Ai, mas não vou falar de brain rot hoje, não vou falar de rede social. Nós estamos vivendo em um mundo onde nós, como seres humanos, nossa genética, nossa biologia não está preparada. E tem o termo de incompatibilidade evolutiva,
que eu tava estudando sobre isso também para esse assunto, para esse vídeo aqui. Assim, nós seres evoluímos muito rápido para o mundo em que vivemos hoje. Tanto que estamos desenvolvendo muito tipo de doença diferente por conta disso. Sedentarismo, a gente não foi feito para ficar parado, a gente foi feito para se movimentar. Fast food e nutrientes ruins, muita gordura, muito sódio, muita coisa industrializada. Nosso corpo rejeita isso. Tanto que existe a obesidade, existe hipersensibilidade, tem muita gente desenvolvendo doenças que antigamente nem existiam. Estou trazendo esse assunto aqui porque muitas vezes nós não percebemos o quão preguiçosos a gente vira até a gente, por exemplo, se estressar quando o delivery se atrasou por 5 minutos. Por exemplo, quando a gente se isola do mundo e a gente vive isoladamente em um bucle aqui, uma bolha, como se a gente estivesse no filme Miss Peregrine e as Crianças Extraordinárias. Não sei se é o título assim em português. Acabei de traduzir na minha cabeça. No filme, a Miss Peregrine é uma mestra, uma professora, bem por cima, assim, pra vocês entenderem, né? Pra quem não assistiu entender. A Miss Peregrine tem uma instituição para crianças extraordinárias, com poderes extraordinários, com habilidades extraordinárias. E eles, para se protegerem desses monstros cientistas que eles... Aterrador. A Valentina criança morria de medo desses bichos, tá? Enfim, eles se escondiam em um bucle de tempo, eles reiniciavam o tempo, eles escolhiam alguma data, por exemplo, de guerra e de destruição, onde eles estivessem em um local destruído hoje em dia, mas antigamente muito ativo. Então eles reiniciavam o tempo e eles ficavam nesse bucle de tempo, sabe? A gente está vivendo como se a gente estivesse num bucle, a gente está cada vez mais nos isolando de experiências e de sociedades. E esses dias que eu fiquei pensando e estudando sobre isso, ultimamente, eu tô pedindo mais comida em casa do que ir até um restaurante e ter uma experiência diferente. Mas é o conforto de casa, sim, mas todos os dias você vai fazer isso? Todos os dias você vai viver no confortável? A gente não foi feito para viver no confortável, não sei se vocês estão entendendo isso. Então, é um paradoxo mesmo, porque assim, eu adoro pedir o meu poke pelo iFood, mas se eu pedir todos os dias um poke, mesmo que eu não coma todos os dias poke, tá, gente? Vamos imaginar, se todos os dias eu comesse poke em casa, eu estaria tirando a experiência de ir até um lugar e conviver com as pessoas, conversar com o garçom. Mesmo que eu fosse sozinha, experienciar assim a vida e não um bucle onde só nós existimos e muito individualizado, assim, umas criaturas, sei lá, não sei, gente, eu juro pra vocês que eu fiquei pensando muito nisso e eu percebi o quão preguiçosa eu me tornei, tanto que eu mudei, né? Inclusive no meu Instagram eu postei esses dias atrás que eu fui no cinema, tá? E o único horário que tinha pra assistir um filme que eu queria muito assistir, o drama, que inclusive é um bom filme pra quem gosta de psicologia, tá? Muito bom. O único horário pra assistir o filme era às 9. E às 9 eu já tô deitada aqui na minha cama, chuchulenta aqui, ó, indo dormir. Mas assim, era um filme que eu queria muito assistir. Eu falei, posso esperar pra sair sei lá, em qualquer streaming e assistir. Mas aí eu fiquei pensando, puxa, mas por quê? Um dia, uma noite você pode sacrificar para ter uma experiência boa no cinema. Comer uma pipoquinha, aquela pipoca do cinema, sei lá, ir até o lugar, se arrumar um pouco, sair do confortável. Vamos lá, vamos no cinema, vamos assistir, beleza. Ontem eu saí correr, fiz meu exercício, tudo certo, 5 km, enfim. Logo cheguei e a opção de almoço era ou fazer alguma coisa em casa ou sair comer em um almoço de aniversário, de festejar o aniversário de uma pessoa conhecida aqui da família. E puxa, mas que
preguiça de socializar, eu não quero socializar, não quero, fiquei... Tá, fui tomar banho e fiquei pensando, puxa, mas por que você não quer? Cara, você nem socializa direito. Você nem socializa direito no dia a dia. Um dia, um almoço, algumas horas ali de uma experiência diferente, de, sei lá, conviver com outras pessoas, de comer um bom almoço. Puxa, não custa nada algumas horas, né? Principalmente um domingo. Fiquei pensando, quando tava tomando banho, eu falei, foda-se, vamos. E foi muito gostoso. O almoço tava bom, a companhia tava boa, a conversa tava boa, a experiência em si tava boa. Desde quando fazer algo que custa um pouquinho mais está sendo determinista se a gente vai ou não experienciar algo? Porque a gente está deixando o desconforto nos assustar tanto? A gente adora conveniência. Eu amo conveniência. Não tô aqui para falar contra conveniência. Tanto que o nome desse assunto aqui é paradoxo da conveniência. Paradoxo, para quem não sabe, é uma coisa que é complexa. Tem lado positivo, lado negativo, tem lado cinzento, tem todo tipo de lado. Não tem uma resposta determinada sobre o assunto. É o paradoxo da conveniência. O que está sendo conveniente na minha vida e o que estava sendo conveniente e me tornou uma pessoa preguiçosa? Mas não tô falando de preguiçosa de, nossa, que preguiça de estudar, que preguiça disso e aquilo. Não, estou falando de preguiça de limitar um tipo de experiência por conta que a gente não se sente confortável com aquilo. Porque vai demorar, por exemplo. Ou porque a gente vai socializar. Para vocês terem noção, eu aceitei fazer uma semana de artes marciais, para fazer artes marciais com minha mãe. Para quem me conhece, não gosto de artes marciais. Eu nasci por fazer esportes mais artísticos. O único esporte que sai mais do artístico que eu faço é corrida. Mas assim, eu não sou boa em artes marciais. Eu cresci tentando fazer, por conta que minha mãe faz e fez durante anos. E sempre me puxava, vamos de novo, vamos testar, vamos tentar de novo. Gente, eu cresci tentando fazer artes marciais, não dá certo, não é meu perfil. Mas eu vi a oportunidade em um lugar novo, em um ano novo, porque todos os anos a gente muda. A gente muda em algum tipo de modo, a gente muda. Vai mudar o lugar, o tempo que estou fazendo. E vou ter uma experiência nova, puxa. Um círculo novo de social, algum tipo de experiência nova. A gente está tentando evitar o desconfortável pela conveniência que a gente tem em muitas coisas. A gente faz exercício em casa, por exemplo. É um tipo de conveniência, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Surgiu a oportunidade e eu falei, mãe, tá tendo isso, isso e isso, porque ela tá falando que ela tá muito sedentária, que tá cansando muito. Falei, precisa se movimentar, né? E daí apareceu a oportunidade, eu mostrei pra ela e ela falou, vamos. Daí eu falei, tá bom. Eu tenho que sair um pouco do confortável, porque eu percebi nesses dias, depois de ter estudado tudo aquilo que eu estudei pra fazer esse vídeo em si, que a gente está se conformando muito à conveniência do fácil, do confortável. A gente está moldando nossos hábitos e nosso modo de agir, de se comportar, mediante o conveniente, o confortável. Alguma coisa desconfortável já nos assusta, já não queremos fazer. É uma resposta normal. O cérebro odeia coisas novas. Ele odeia coisas tão repentinas, por conta que falta experiência. Por exemplo, vocês acham que eu tô querendo ir hoje, às 6 da tarde, fazer umas artes marciais, uma coisa que eu odeio fazer? Não é que eu odeio, né? Não é pra mim. Eu tô me cagando nas calças.
descalça, nunca fui naquele lugar, mas eu vou. Eu vou porque eu quero testar uma experiência nova. Se eu não gostar, é só não fazer. É simples assim. Cara, se você não gosta, se você não gosta de algo porque você não experimentou, você não é que você não gosta, você nunca experimentou. É tal qual quando a gente é criança e a gente vê aquela comida esquisita dos adultos e fala, não, eu não gosto. Ah, eu não gosto. Daí a tua mãe vai experimentar porque você não sabe se gosta. E a gente está vivendo em um mundo onde nós não sabemos o que gostamos por conta da falta de experiência. É muito maluco. Inclusive, nesses estudos que eu fiz nessa última semana, eu estudei sobre filosofia empírica. E o empirismo, ela é uma filosofia que brinca bastante com a ciência, tá? Ela e a ciência são aquelas colegas que se conversam e falam, gostei da tua teoria, vou aplicar aqui e já te falo o feedback. Daí ela faz aqui e dá o feedback. É essa relação que essa filosofia com a ciência tem. É uma filosofia que consiste em defender a ideia e a teoria, a hipótese, de que todo conhecimento humano vem através de experiências, principalmente sensoriais. Sensoriais que digo, táctil, palatável, de cheiro, audição, o que a gente olha. E está provado cientificamente que muito do nosso repertório de vida é via experiências. Nosso repertório comportamental é feito de experiências passadas. Inclusive genéticas, tá? Experiências genéticas que nós nem tivemos. Na minha família, muitas pessoas fumavam e fumavam. Na verdade, fumavam, né? Porque todos pararam. Eu tenho mais predisposição a fumar e cair em um hábito, vício de fumar por conta da minha genética, por conta que foi passado em gerações e via genética, que eu não estudei genética ainda, gente, então se eu falei algo errado, me corrijam. Mas, inclusive, há experiências genéticas que a gente nem teve, mas a gente tem no nosso repertório comportamental. Impressionante, é impressionante. Eu tenho que estudar muito mais sobre esse assunto. A experiência para o ser humano é tão importante, tanto filosoficamente, tanto como a filosofia empírica, tanto neurocientificamente, tanto cientificamente, tanto biologicamente. O tudo mente é importante. A experiência é importantíssima para o ser humano. É aí que vem o assunto aqui do vídeo, que a conveniência está retirando a experiência de tudo. De ir até um restaurante e pedir e conviver com as pessoas. Eu quero isso, isso e isso. E aquela ansiedade de pedir alguma coisa errada, sei lá. Porque a gente não vê uma avaliação previamente, né? A gente não vai num restaurante e tem uma lista assim de avaliações já, que nem no iFood. A gente tem que ir à cega mesmo. Tem que pedir o que pedir. Você viu aquela mesa lá pedindo alguma coisa, você gostou da cara dela, você vai pedir também. Mas a gente perdeu a experiência, por exemplo, de ir até uma livraria e comprar. Os livros estão caríssimos, eu sei. Não venham falar coisa porque eu sei muito bem que na livraria está caríssimo. A gente vai na livraria só para experienciar o ambiente. Mas vocês entenderam a ideia? A gente perdeu essa questão de experiência. Toda vez que a gente coloca esforço em algo, o cérebro vai gostar mais disso, porque a gente está colocando energia, a gente está investindo energia sobre. Vamos supor que o cérebro seja uma pessoinha, né? Vamos colocar aqui para brincadeira, para se entender, né? O cérebro é uma pessoinha. A pessoinha controla aqui, ó. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, beleza. A ideia, a pessoa que está com essa pessoinha dentro, eu, Valentina, por exemplo. Eu quero uma cafeteira italiana.
vi pelo olhar um vídeo, entrou pelo meu córtex e fez aquela bagunça aqui de circuito neurotransmissores e memória e tudo mais. Daí veio a ideia. Eu quero uma cafeteria italiana. Essa pessoinha fala, puxa, Valentina, mas é uma coisa nova, vai demorar dias pra você entender como funciona essa porra aí. Tá bom, beleza, vamos lá. Essa pessoinha investe trabalho, investe tempo, investe memória, investe circuitos sensoriais e investe em tudo. Pro final, chegar a cafeteira, você fazer, e essa pessoinha falar, agora que você fez, que você demorou todo esse tempo, você vai gostar. Você tem que gostar. Você investiu tudo que você podia investir nessa experiência aqui, você vai gostar. E isso, meus queridos divas e divos, se chama justificação de esforço. A justificação de esforço é um conceito na psicologia social que se refere quando, na verdade, se descreve, né? Descreve o processo onde o humano, ao colocar esforço em algo, alguma atividade, em algum tipo de atribuição social, em alguma coisa desse tipo, ele atribui maior valor àquilo que a gente coloca energia sobre. Esse conceito foi mais estudado e experimentado em contexto da teoria da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é outro assunto para outro dia, porque é muita coisa. A justificação de esforço seria isso. A gente coloca esforço em algo, a gente tem que justificar, mediante o resultado, aquilo que a gente se esforçou sobre. Ou seja, é tal qual tua mãe falou alguma vez, eu duvido. Eu acho que é uma experiência universal essa. Você faz alguma cagada, não sei, compra alguma coisa que você não usa, corta a franja, já aconteceu, tá? Comigo, a franja. Já cortou a franja, já fez alguma cagada, a tua mãe vai lá e fala, agora você vai usar, agora você aguenta, porque você me fez investir tempo e energia e dinheiro nisso. Duvido que já não aconteceu com vocês. Ai, duvido. Seria tal qual isso. Nosso cérebro é uma mãe falando isso. Mas em questão de não só experiências ruins, experiências boas e etc. É uma coisa tão maluca quando a gente para pra pensar e para pra refletir e enxergar o que a gente está evitando quando a gente evita o desconforto. Será que a gente... Porque assim, ó, eu penso da seguinte maneira, que a vida é muito simples. A vida é muito simples, cara. Se você não concorda com algo, beleza. Show de bola. Não concorda. Vai afetar na tua vida, por acaso? Não. Ai, mas eu não gosto disso e disso e aquilo. Tá bom, não use. Não compre. Não coma. Ai, eu não gosto dessa música. Não escuta. Não gosto de fulano, não gosto de fulano. Não conversa. Pra mim, a vida é simples assim. Porque a gente que coloca muita dificuldade, muita complexidade em aquilo que é tão simples. Qual que é o ponto daqui? A gente tem o poder e a capacidade de parar se a gente quiser. Não estou falando de vícios, não estou falando de coisas, não estou falando de coisa mais complexa, tá? Estou falando de experiências que saem do nosso conforto, tá? Ai, eu não tô gostando de academia, eu tô testando, mas não tô gostando. Teve a experiência, não gostou? Troca de esporte. Eu sempre bato na mesma tecla, o ambiente molda nosso comportamento. A experiência faz parte desse ambiente. Então, se você não está gostando de algo, você... porque assim, é o paradoxo. Eu tô falando que o assunto é mais complexo do que parece. Não é só sobre, eu vou pedir iFood ou eu vou no restaurante. Não. É uma coisa mais complexa ainda. É um efeito dominó. Conveniência nos fazem mais preguiçosos.
E essa preguiça se torna um hábito em muitas situações. Logo, esses hábitos nos impedem de ter uma experiência. E a experiência é o que nos faz enxergar o mundo e ser mais do que podemos ser. E a experiência que nos vai trazer repertório de todo tipo de âmbito, tanto comportamental, tanto cultural, repertório de tudo, a experiência traz. Mas são os hábitos que a preguiça que foi gerada pela conveniência nos tira. E daí a gente fica naquele bucle de tempo, fechado, sem nada, apenas isolados, achando que todo o redor é desconfortável. E todo o nosso redor tá ali para nos atacar. Não é que a conveniência seja nossa inimiga. É o modo em que nós convivemos com a conveniência. Se a conveniência está se tornando uma coisa muito recorrente no teu dia, você acorda já com conveniência e termina o dia com conveniência, e você enxerga que você está se limitando de ter experiências novas e ter experiências diferentes por conta desse medo de ter um desconforto. Será que realmente a conveniência está te ajudando? Cara, a gente está se irritando e a gente está se estressando com coisas tão bestas. Atrasou minha comida por 5 minutos, sei lá. A gente se estressa como se a gente estivesse em um perigo real. Antigamente, esse estresse era gerado por conta que a gente não conseguiu caçar a comida do dia. Esse estresse era gerado por conta que a gente tinha que fugir de primatas e de animais selvagens que queriam comer a gente. E quando o perigo real bater na nossa porta, a gente não vai saber como reagir. É a papum para acontecer alguma coisa, gente. Se você não treinar teu estresse, se você se estressa fazendo uma planilha de Excel, culpada, tá? Culpada. Não tô jogando tudo na tua bola, tá? Porque alguns exemplos eu mesma cometo, tá? A gente tá se estressando com coisas tão bestas que e isso é repercutido por conta da conveniência, da falta de experiência. Se você se submete a sair do desconforto, você vai criar um tipo de vacina, que digamos, inclusive o Wesley de Lanogari, ele fala bastante dessa metáfora. Não vou fingir que é original essa metáfora, porque não é. Não é. Quanto mais você sair do desconforto, você vai criar um tipo de vacina para o estresse, né, que digamos. Fica aí a reflexão sobre: você tá deixando que a conveniência te torne uma pessoa mais preguiçosa e escolha mais o conforto? Ou você vai sair um pouco? Não tô falando de sair totalmente da conveniência, porque não é possível. A era industrial e tecnológica nos impede disso, né? A gente não vai morar no meio dos matos e virar um monge para poder fazer isso, né? Não. Tô falando assim, em vez de você pedir iFood, sei lá, todos os dias, 4 dias na semana, pede 2. Ou pelo menos uma vez na semana, vai lá num restaurante perto da tua casa, sai com amigos, vai naquele barzinho que você queria experimentar, mas nunca experimentou porque deu preguiça. Cara, por que não? Antes de que eu falei pra vocês anteriormente que eu vou começar a fazer artes marciais uma semana, né? Não é sobre falar sim de cara. Porque a gente vai estar receoso de falar sim, é óbvio. A gente vai sair do conforto para ir pro desconforto. Em vez de falar sim, fala por que não. Por que não? Se eu não gostar, eu não faço mais. Se eu gostar, eu continuo. Por que não? E por exemplo assim, ó, a conveniência. Porque a conveniência, será que vai te impedir de realizar algo novo por conta que você tem medo de fazer coisas novas? Eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem. Inclusive tem um vídeo no canal sobre isso, mas ele está em espanhol, porque eu tava morando na Argentina naquela época. Lá na Argentina, para vocês terem uma pequena noção, tem o subte, que seria o metrô. Eu sou apaixonada pelo metrô. Eu sou apaixonada, mas
Antes, eu não sabia usar. Eu não sabia me transportar. Eu morria de medo, só da ideia de pisar dentro do negócio e, sei lá, cair por conta que eu não sei como funciona e morrer na trilha ali, não sei. Coisa da cabeça, né? Mas eu queria tanto ir em um lugar específico, na Biblioteca Nacional, e eu morria de medo de metrô. Mas eu tinha uma meta, um objetivo, um desejo. Eu falei, será? Não sei, vamos ver, né? Foram passando os dias, receio aqui, receio lá. Vamos lá, foda-se, vamos. Coloca a mochila, leva as coisas, bora, vai. Vai, nem pense, só vai. Por que não? Por que não? Eu desci toda tímida assim, olhando. Tava na cara que nunca tinha feito aquilo. E eu tava sozinha, tá? Tava sozinha. Mas cheguei no lugar, aproveitei a tarde e voltei de metrô também. Isso me gerou um repertório muito maior pra tudo. Eu não tenho mais medo de ir no metrô ou de experimentar outro tipo de via de transporte, por exemplo. Eu viajo desde que eu tenho 8 anos de avião, sozinha. Não, aos 8 anos não estava viajando literalmente sozinha. Eu tinha uma acompanhante a moça ficava ali, tá, enfim. Esse repertório de viajar de avião sozinha aos 8 anos, aos 9, aos 10, eu não tenho medo de viajar sozinha hoje em dia. Vocês estão entendendo o porquê da importância de uma experiência? Você tem repertório para você não ter mais medo de sair do desconfortável. Se você faz isso hoje, amanhã você vai falar, puxa, nossa, fui capaz de fazer aquilo. Por que não testar outra coisa mais? Ou por que não você fazer outra coisa a mais disso? Elevar o nível, por exemplo. A experiência tira o limite, rompe aquele limite do desconfortável. Nos dá um repertório, um backup, como se fosse um backup mesmo. Cara, eu fiz aquilo aquele dia, por que eu não consigo fazer hoje? Esse por que não? É tal qual aquele duvido. Duvido. A conveniência tira, ou limita pelo menos, e inibe essa curiosidade e essa... E esse deixar, né? Esse deixar se experienciar algo. Ele não deixa experienciar alguma coisa nova. É isso, é esse o paradoxo aqui pra vocês. Eu fiquei pensando muito nisso e eu percebi que eu tava sendo muito preguiçosa pra muita coisa. Eu tinha muito medo de sair do confortável. Puxa, se você não gosta, só para ou sai, sei lá. Eu não gostei de sair nesse lugar e tal. Saia, volta pra casa. Não tem problema, entendeu? Fica aí a reflexão pra vocês. Vocês estão deixando que a conveniência limite a capacidade de experienciar coisas novas e inconvenientes por conta que elas nos tiram do confortável? Será? Eu fiquei pensando bastante nisso e realmente eu Valentina, sou uma ávida utilizadora do conveniente, mas por conta de uma cafeteira italiana, por conta de um tipo de café, por conta de um café, veio toda essa reflexão. E eu percebi realmente que eu estava pecando muito nessa questão de experienciar coisas novas. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, mas com a conveniência fui limitando essa questão. E ao limitar a experiência, a gente deixa de ser curioso, né? A gente tem medo de ser curioso. E a reflexão para vocês, o paradoxo da conveniência, porque o paradoxo mesmo, meu Deus, eu não vou deixar de usar conveniência no meu dia a dia, eu não vou deixar de comprar meus livros pela Amazon, não vou deixar de pedir meu poke, sei lá, uma vez no mês, mas que não seja todos os dias ou que não te impeça de ter experiências novas. Não é sobre ser 880, vou repetir todos os dias isso porque o mundo tá muito preguiçoso para pensar que nem tudo é 8 ou 80. As pessoas estão preguiçosas em entender que se você não concorda com algo, você não precisa concordar. Pronto, acabou. Não precisa discutir sobre isso. Debater uma coisa, discutir outra. Concorda com esse vídeo?
Beleza. Eu entendo. Show de bola. E as pessoas tacam hate, que não sei o que. E daí ela se revolta e fica o dia inteiro ficando, ai, porque essa menina na internet falou isso? Gente, pelo amor de Deus. A vida é simples, ui. Pronto. Não viva na conveniência de poder atacar alguém sem estar na frente da pessoa. O que vocês acham? Vocês acham que os haters falariam o que eles falam na internet na vida real? Tá vendo? Conveniência. 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 Enfim. Reflitam sobre isso, porque é uma coisa que a gente não percebe no dia a dia. Se a gente está ou não sendo inconvenientes ou convenientes. Então, é isso. Beijos pra vocês. Eu recomendo muito. Se vocês gostam de café, se você gosta de café, compra uma cafeteira italiana, porque fica uma delícia. Já faço a propaganda aqui. Esses 6 minutos de diferença entre teu café instantâneo e teu café italiano, que digamos, não vai mudar. É isso. É isso. É isso aí. Se você gostou, deixe teu like. Se você discordou ou concordou ou trouxe outro tipo de insight, fique à vontade, à la vontade de comentar aqui no vídeo também. Se você gostou e quiser ficar mais para esses papos meio informáticos, meio, sei lá, amistosos, sem filtro, mas que trazem alguma coisa, tipo, alguma reflexão, né? Porque a gente está aqui nessa terra para aprender coisas, não só para viver. A gente aprende vivendo. Filosofia empírica. Beleza. Vou embora. Tchau. Beijos pra vocês.